Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Seguindo aí o nosso ciclo de palestras, dentro principalmente da reunião do Comitê Jurídico da CACB, hoje nós temos um tema de bastante relevância, e para fazer a apresentação da nossa convidada hoje, e vai moderar os debates aqui conosco, eu convido, então, o Dr. Rafael Machado, nosso consultor jurídico aqui da CACB, para iniciar, de fato, a nossa palestra de hoje. Lembrando que, às quartas-feiras, a gente vai tentar manter sempre uma apresentação de algum tema de relevância. O da próxima quarta-feira será a vez de um amigo nosso também, procurador aqui do Distrito Federal, ele é especialista na matéria tributária, e ele vai estar falando conosco, o doutor Eduardo Muniz, sobre transação tributária federal. Eu acho que também tem muita relevância aí para o nosso contexto empresarial. E isso no período da manhã, e no período da noite nós vamos ter também mais uma outra apresentação com o Dr. Francisco Maia Neto, que vai falar com a gente sobre resolução de conflitos no mercado imobiliário e na construção civil. Bom, Rafael, a bola está contigo. Oi, Eduardo, obrigado. Eu quero agradecer, primeiramente, a nossa palestrante, convidada, que é a querida Suelma Rosa, presidente do IRELGOV, Instituto de Relações Governamentais, e diretora da DAO, onde ela exerce uma função importantíssima. Suelma, muito obrigado por ter aceito o convite que eu te fiz. Sei que foi difícil encaixar na sua agenda, que está muito atribulada. Então, mais uma vez, eu te agradeço por disponibilizar aí a sua agenda para a gente. Eu queria só aproveitar e já fazer uma introdução. Queria agradecer à Confederação das Associações Comerciais do Brasil, a CACB, que nos solicitou para organizar essa live, né? Não vou nem chamar de live, mas uma conversa de extrema importância, porque no âmbito do comitê jurídico, conforme eu falei para você, Suel, já muitos dos advogados já praticam a advocacy, o lobby, né, que a gente vai esclarecer. Eu quero agradecer à CACB por essa oportunidade, agradecer ao Comitê Jurídico, que eu estou vendo aqui, já tem muitas pessoas do Comitê Jurídico, da CACB, as federações, as associações que participam não só dessa conversa, mas que participam também da rede CACB, e também na pessoa do Eduardo Vieira, que nós organizamos isso, e também na pessoa do presidente Jorge Pinheiro, que é o presidente da CACB, e da UNEX também. Então, eu passo a palavra à nossa palestrante, que mineira também, e brasiliense também, que vai fazer as suas introduções, e vamos fazer um bate-papo, né? Acho que a gente poderia fazer uma introdução, e, ao final da nossa conversa, a gente abre para alguns questionamentos, algumas ponderações, algumas reflexões das pessoas que estão participando. E agradeço também, desde já, as pessoas que estão participando dessa live, ou que, porventura, não tenham a possibilidade de participar, mas que virão no canal YouTube, que vai ficar registrado conforme o Eduardo Vieira falou. Então, Suelma, a bola está contigo. Mais uma vez, muito obrigado. E vamos bater esse papo aí, que eu acho que vai ser muito interessante. Bom, primeiro, eu queria agradecer o convite, Rafael. Você é um amigo querido. Todas as vezes que você me chamar, eu sempre estarei pronta, organizando as nossas agendas. A gente sempre encontrará um encaixe.
Depois, agradecer a CACB por esse espaço. É importante a gente conversar sobre lobby, sobre advocacy, principalmente com a comunidade jurídica, a comunidade de advogados, porque, na maior parte das vezes, os escritórios e os advogados, em uma medida ou em outra, já estão desempenhando atividades relacionadas às relações governamentais e, às vezes, nem se dão conta, né? E pensando no nosso tema, que é a importância do advocacy federativo, ainda mais, porque há um mito de como que se faz relações governamentais no Brasil, né? E esse mito trata de Brasília, que relações governamentais é ir a Brasília ou representar o interesse de um setor, às vezes até mesmo de um ente federado, falar no Congresso, falar nos ministérios. Mas tem outras dimensões, né? Onde há governo, certamente haverá uma atividade de relações governamentais. E essa atividade ela precisa ser estruturada, ela precisa ser planejada e ela precisa ser ética, transparente e íntegra, naturalmente. Então, a gente, dentro do Instituto de Relações Governamentais, a gente vem discutindo a ampliação desse debate, que é como tratar o advocacy, as relações governamentais nos níveis municipais, nos níveis estaduais, e também dessas relações entre os entes federados, né? Quando eu pego o nível municipal e levo até Brasília para buscar, às vezes, recurso, às vezes, algum tipo de apoio, ou até mobilização para regulatória ou de aprovação de algum tipo de projeto de lei ou emenda parlamentar, que é a atividade mais comum no nível municipal, né? Então, eu acho que para começar o nosso debate hoje é colocar que onde há governo, há relações governamentais, e se você está tentando influenciar um tomador de decisão no Poder Executivo ou um parlamentar né, no Poder Legislativo, você está, sim, fazendo relações governamentais. E é sobre isso que a gente devia conversar hoje. Muito bom. Eu acho que, obviamente, você está certíssima quanto às suas ponderações iniciais, e eu acho que é importante a gente fincar alguns esclarecimentos sobre o porquê que nós escolhemos esse tema, né? Ainda mais por conta da rede da Confederação, que envolve associações comerciais, envolve as federações, envolve, obviamente, a própria Confederação, e fazer o estabelecimento do que nós iremos tratar e do que nós não iremos tratar, porque a escolha realmente foi muito importante. Eu acho que a gente poderia começar falando qual é o sentido da advocacy e qual o sentido da federação, né, que você colocou dos municípios, dos estados e a própria vinda a Brasília aqui para influenciar. O que você acha? O advocacy é parte da estrutura democrática, né? A democracia pressupõe que os grupos de interesse se reúnam em torno de suas agendas e influenciem o processo da legislativo de decisão, né? E a tomada de decisão de políticas públicas. Então, ela é parte do jogo democrático e isso é o primeiro mito que a gente precisa derrubar, né? Isso, A atuação do cidadão, a atuação dos grupos de interesse, a atuação do setor privado, a atuação dos entes subfederados no processo de formulação de política pública e no processo legislativo é legítimo e é necessário, porque o modelo democrático representativo que a gente tem pressupõe a existência desses grupos. Então, essa é a primeira base. A segunda base é, quando a gente fala de advocacy, a gente está falando de um diálogo ampliado, né? Eu posso, como a empresa que eu represento, a DAO, construir um posicionamento da empresa a respeito de um projeto de lei que esteja tramitando no Congresso, para ser um tema... Nós não atuamos em temas tributários, mas para ser um tema comum de interesse a todos, digamos que a empresa tivesse um posicionamento de reforma tributária. Pois esse diálogo não cabe ser da empresa com o deputado exclusivamente ou com o congressista exclusivamente.
Esse diálogo ele é mais amplo, então é da empresa com a sua associação empresarial, da qual faz parte, com a confederação, como a CACB, né? No caso a DAO não é, mas da qual faz parte, e construir consensos dentro de comunidades de interesses comuns. A partir daí, dialogar um posicionamento setorial, não só com o Poder Legislativo, mas também com o Poder Executivo. Então, a atuação em advocacy, a atuação em temas que são relevantes de impacto ao negócio, de atuação do setor, precisa ser concertada. Espaços como o CACB são espaços necessários para a construção de consensos. Sim. E como que o setor vai representar os seus interesses e dialogar com os outros setores também, né? Uhum. É muito importante isso para esclarecer, né? Já virou uma tradição, já ficou uma questão muito comum esclarecer que o lobby é lobby, o que não é lobby é crime, né? O que é advocacy é advocacy. É legítimo, é transparente, né? Cada vez mais nós estamos passando por um processo de transparência de contas, transparência dos atos. Agora, o que não é transparente e o que não é verdadeiramente um diálogo entre os atores, no sentido mais puro da democracia, né? É outra coisa, não é relações governamentais e não é o lobby, não é advocacy. É importante que você fala, Rafael, porque no eHealthGov nós publicamos o Manual de Boas Práticas em Relações Governamentais. Verdade. E eu convido todos a, no Google mesmo, colocar Manual de Boas Práticas em Relações Governamentais e eHealthGov, vocês vão encontrar esse manual. E lá, o que a gente fez? Justamente um compilado de todas as leis, todas as regulamentações, temos decretos, temos códigos de ética vigentes no país e que já organizam e estruturam esse diálogo entre o setor público e o setor privado. Acho que vale mencionar que o CGU, por exemplo, avançou muito em estruturar recomendações, tanto para como os servidores públicos devem agir nesse diálogo, como para as empresas e o setor privado e a sociedade civil organizada também deve se comportar. O processo de transformação que a gente passou desde a Lava Jato como país trouxe um amadurecimento para a profissão de relações governamentais. Uhum. Mas ainda precisamos ampliar esse conhecimento para outras dimensões. E o legal de estar aqui conversando com o Comitê Jurídico é justamente que isso também avance para os comitês jurídicos, para os comitês de éticas e compliance, porque o profissional que está na frente do diálogo com o setor público, entre o setor público e o setor privado, ele necessariamente tem que interagir com pessoas politicamente expostas, é parte do trabalho dele. Portanto, existe uma forma de fazer que seja transparente, que seja ética, que seja íntegra, e que faz parte desse jogo democrático que a gente comentava. Todo o resto, corrupção, é crime, está tipificado no Código Penal. E a gente precisa dar o nome para as coisas como elas são, né? Verdade. É importante colocar isso porque, né, algumas pessoas confundem a prática do lobby com a prática de crime. Mas isso aí já está até ultrapassado já. A gente tem que seguir em frente e conversar sobre o que realmente importa. Não que, obviamente, o combate ao crime não importa, mas pensando estritamente com relação à advocacy e ao exercício de relações governamentais, né? Eu acho que o segundo ponto seria a importância da federalização, naquilo que você colocou, da relação do município com o Estado, a relação do Estado com a União, no caso, e do município com a União, essa interligação entre os 3 níveis da federação. Eu acho isso muito importante. Eu sei que muitas pessoas, no âmbito do Comitê Jurídico da CACB, fazem isso, mas principalmente no âmbito estadual. E no âmbito municipal fica assim, a necessidade de uma conversa um pouco mais efetiva, né? Entre município, Estado e Estado com a federação, a União, né, no caso.
Eu vou começar, inclusive, da união com a união, porque um dos debates que a gente quer promover agora nesse novo biênio no InRelGov é justamente o debate sobre quem é esse profissional que faz relações governamentais. E a gente conhece muitos profissionais que estão na assessoria parlamentar de um ministério, fazendo representação de interesse da agenda do Poder Executivo daquele ministério dentro do Congresso. Ele está fazendo relações governamentais. Essas assessorias parlamentares são muito bem estruturadas, umas melhores que as outras. A das Forças Armadas, sem dúvida nenhuma, é uma das mais eficientes. E existe esse profissional, é um profissional de relações governamentais que representa na relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo os interesses de uma pauta de política pública de um ministério específico, mas ele também faz relações governamentais. A gente tem, por exemplo, a Confederação Nacional dos Municípios. A Confederação Nacional dos Municípios trata de temas que vão desde quais são os impactos da Política Nacional de Resíduos Sólidos sobre a capacidade de implementar essa política no município e a lacuna de implementação, a ativação da lacuna de implementação com defesa de mudança do perfil de responsabilidade, até a busca de recursos, né? Todas as vezes quando a gente está em processo de votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, os prefeitos buscam recursos com os seus parlamentares regionais através de emendas parlamentares. Frequentemente isso é posto na mídia como barganha, como ruim, como negativo. Bom, é parte do jogo. O jogo permite e autoriza ao parlamentar a emendar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é enviada pelo Poder Executivo Federal ao Congresso, para incluir projetos. Esse é um fato da realidade. E o parlamentar está associado a um estado, né? E provavelmente a uma macro-região. Aquele conjunto de prefeitos, aquele conjunto de prefeituras vão pedir, obviamente, ao seu parlamentar que os representa no Congresso, que representa a população daquela região no Congresso, para trazer recursos para um projeto que talvez esteja esquecido ou não observado pelo governo federal. Essa é uma ação de relações governamentais válida, existente e recorrente no segundo semestre, quando a gente está discutindo a LDO. Outra ação que quem está em Brasília sabe, a Marcha Nacional dos Prefeitos é um festival, é quase um carnaval em Brasília, né? A cidade fica lotada, eu até sinto falta disso. Fica lotada, vem gente do país inteiro, os prefeitos vão transitando, pedindo reuniões em todos os ministérios para discutir política pública, para garantir que seus municípios estejam contemplados nos programas de política pública, mas também vão ao Congresso justamente estruturar esse diálogo sobre a distribuição de recursos. Então, a gente tem um problema entre os entes federados, que é um problema originário da Constituição de 88, que é a distribuição de competências tributárias, né? e responsabilidades, e tem uma desproporção entre responsabilidades e recursos orçamentários. É sempre necessário que o município, frente ao governo federal, que o Estado, frente ao governo federal, e que o município, frente ao Estado, também represente os seus interesses e garantam que a população da sua localidade estejam contemplados na distribuição de recursos. Isso também é lobby, né? E isso já acontece, e como você falou, possivelmente os colegas aqui já fazem isso e talvez não tenham pensado que é lobby. É verdade. Agora, a minha preocupação, talvez, muito mais, até por ser professor, é com relação ao baixo nível de... como é que eu poderia colocar assim? O baixo nível de cidadania dos nossos políticos, né? E eu acho que cada vez mais a gente está tendo um fluxo de mecanismos de controle importante para a própria democracia, e aí eu já estou ampliando a nossa conversa, não só para o lobby, mas para a própria democracia, né? Agora, é complicado falar sobre Caixa quando os municípios não estão numa situação muito boa, os estados não estão numa situação tão boa, e a própria federação, né? Agora com essa pandemia,
houve um gasto imenso com relação, correto, ao meu entender, mas o país vai ficar um tanto quanto economicamente numa situação difícil, né? A gente vinha numa trajetória de proposta de reformas estruturais que estavam pendentes há muito tempo. Já vínhamos de um momento de instabilidade econômica e política desde antes do processo de impeachment. Começávamos num processo de recuperação e estabilização e fomos cruzados por uma pandemia que ninguém que não assistia filmes de apocalipse zumbi era capaz de prever. Todos os roteiristas de cinema já escreveram algum filme sobre isso, né? Mas a verdade é que os governos nacionais do mundo inteiro não estavam preparados e o Brasil talvez tenha tido ainda mais complexidade em tratar desse tema, por falta de liderança e outro por causa do desafio federativo, né? Um país do tamanho da União Europeia, com todas as suas diversidades regionais, mesmo com liderança, enfrentaria dificuldades. Sem liderança centralizada, tanto pior. E isso faz com que a agenda econômica e também a agenda de reformas, de outras reformas, como a administrativa, acabarem ficando de lado naturalmente, né? E no curto prazo, há uma necessidade enorme de atenção às duas maiores vulnerabilidades da pandemia. De um lado, a população sem trabalho, né, pauperizada, sem renda, porque a gente tem uma economia muito informal, a maior parte da população brasileira não tem carteira assinada, né? E, de outra parte, os pequenos e médios negócios, né? Porque nessa agenda de pequenos e médios negócios são justamente o varejo, que está fechado por causa da pandemia e que teve que se adaptar muito rapidamente, com compra por WhatsApp e tudo mais, mas a verdade é que nem todos os modelos de negócio se adaptam a esse modelo digital, entre aspas. E o governo precisa vir em socorro dessas empresas, porque não só elas são a base da economia, como também tem um impacto enorme na geração de renda das famílias, né? Sem dúvida. E isso que você está colocando, esse ponto é importante, porque é justamente a luta das associações comerciais, das federações e da própria confederação, né? Porque é o pequeno e médio comerciante, de um lado, obviamente, que tem um problema da saúde, que é muito importante, a gente não pode fechar os olhos para ele, mas também tem um lado da economia, que, assim, os lojistas, as pequenas empresas, as empresas de médio porte, né, estão numa situação muito difícil. E a confederação é uma bandeira que a confederação está lutando. Tem a UNEX também, que é a reunião dos principais setores da economia para manutenção do emprego na medida do possível, no fluxo de caixa, no fluxo de permanência dos empregos, mas, ao mesmo tempo, tem que tomar cuidado com a questão da saúde. É uma situação muito difícil e que a CACB, com a UNEX, inclusive a série de medidas provisórias que estão sendo editadas pelo governo federal, a CACB está participando como amicus curiae, defendendo os interesses do segmento comerciante, dos comerciantes, do segmento empresarial, porque, assim, a situação realmente não está boa, né? Com relação ao emprego e com relação à saúde. É difícil achar um meio termo para equilibrar, se é que é possível, esses dois segmentos, né? Ontem mesmo discutíamos sobre isso, e é um tema bastante importante. O IPEA publicou um estudo, Rafael, justamente tentando antecipar quais eram as premissas de impacto sobre a economia que poderiam potencializar, ou seja, criar um ambiente positivo para a retomada, e quais seriam os negativos. E nesse estudo do IPEA, eles lançaram de abril, por volta do dia 25, 30,
Duas coisas eles consideraram, três, na verdade, elementos eles consideraram centrais para o sucesso da recuperação econômica pós-pandemia, né? Porque se o efeito econômico for no primeiro trimestre, no segundo trimestre, e a gente conseguir se recuperar no terceiro e no quarto, é uma questão de fluxo de caixa. Portanto, os pequenos, médios comerciantes, até os grandes comerciantes, para falar a verdade, porque estão todos na mesma situação, né? Tiverem acesso a crédito para complementar a sua capacidade ou para atender e todas as dificuldades que foram impostas durante o período da pandemia, e com isso espaçar no tempo, né, os seus impactos em negócio, seria possível a gente ter uma retomada e esses negócios voltarem a crescer e os empregos serem mantidos, assim como as margens de lucro. Fato é que são três elementos. Uma é a efetividade da política econômica, ou seja, é necessário que tenha uma política econômica que, nesse momento, precisará ser anticíclica, sim. Não vamos chamar de keynesiana, mas precisará ser anticíclica, ou seja, injetar liquidez, de um lado, nas pequenas e médias empresas, assim como algumas grandes que também precisarão de crédito para fluxo de caixa, não crédito para investimento, ao mesmo tempo que garantir a renda das famílias, né? Porque todas essas famílias vulneráveis, ou seja, proteção social. De outro lado, a capacidade de manter avançando a agenda de reformas. Porque, como a agenda de reformas é lenta, ela precisa se espaçar ao longo do tempo e não pode parar de atuar nelas, né? Até que se alcance algum tipo de aprovação ou eficácia de uma reforma administrativa, de uma reforma tributária, que também gerará benefícios. E, por fim, a eficiência no combate ao coronavírus, né? Porque, com essa dificuldade de fazer um lockdown absoluto, como foi o modelo chinês, que, claro, é uma outra estrutura de Estado, a gente acabou tendo o modelo de abertura e fechamento, um efeito sanfona, que é o que a gente está observando na maior parte das cidades do país, né? Toda vez, acabou de acontecer em Brasília, toda vez que o nível de leitos da localidade, da região, alcança a capacidade máxima, é tendência do prefeito, do governador, no caso do DF, se tomar medidas mais restritivas e fechar novamente. E abrir sempre que reduzir a capacidade. A gente não sabe quando que a gente vai ter a solução definitiva, né? A indústria farmacêutica fala de 2021. Então, por isso os governos precisam estar em controle da crise e buscando esse equilíbrio. Né? E coordenados, né? Especialmente. O que nós estamos vendo, infelizmente, no nosso país é uma desorganização e, infelizmente, uma situação em que cada um quer aparecer mais. Acho que, infelizmente, é isso. No momento de crise, tinha que ter união e não está tendo, né? É triste. Acabou se transformando numa antecipação da campanha presidencial de 2022 e uma discussão politizada das eleições municipais. E isso é pernicioso para todos, né? Porque a gente também não sabe a longevidade da pandemia. Até que se tenha uma solução de imunização em massa, não teremos solucionado o problema. A gente vai ficar nesse ciclo de contaminação e recontaminação, com picos e vales, né? Então, a gente precisa um mínimo de coordenação e um senso de bem público comum, né? Em vez de disputas político-partidárias. Acho que são importantes essas considerações, porque nós estamos num momento excepcionalíssimo, né? E que merece também uma consideração. Agora, de forma geral, o que você entende, voltando ao nosso tema, a importância da federalização da advocacy para o país de um modo geral? Qual é a sua conclusão sobre uma posição nesse sentido?
fundamental que a gente aumente a capacidade em lobby e advocacy entre os entes federados. E isso trará 2 benefícios: uma revisão do Pacto Federativo, que é uma pendência da reforma administrativa e da reforma tributária há muito tempo. Isso criará também um ambiente favorável para que a reforma tributária seja uma estrutura mais isonômica entre os entes federados. Né? Coesa, não? Coesa, gosto de coesa, talvez até mais adequado. E, além disso, entender que onde tem governo, tem relações governamentais. Então, que existe um modo de atuação municipal que é muito diferente do modo de atuação em Brasília no âmbito federal. Até porque as competências municipais são diferentes, as capacidades de gestão são diferentes. Frequentemente, nos mais de 5 mil municípios do país, não há uma administração pública estruturada como existe no governo federal, com carreiras de longo prazo, com carreiras muito bem remuneradas, e onde há as maiores vulnerabilidades na gestão pública é no nível municipal. E, de outra parte, é onde as pessoas moram, né? Então, tem um modo de fazer relações governamentais no nível municipal, tem um outro modo de fazer no nível estadual, que são temas também muito regionalizados, e desses 2 grupos, estaduais e municipais, frente ao governo federal, ainda mais, porque é o único canal para fazer chegar políticas públicas que estão em curso no Poder Executivo ou recursos que estão em debate no Poder Legislativo até essas áreas, principalmente as mais remotas do país, né? Sim. Essa consideração que você está fazendo me lembrou aqui quando quando dou aula de Direito Constitucional 2, especialmente, a gente trata sobre federação, né? Federalismo, federação. E a gente começa falando sobre a estrutura que foi escolhida pelos nossos governantes lá atrás, em 1800 antes da independência, e como isso influenciou até agora, como isso influencia, né? As escolhas do passado influenciam até agora, porque não tinha município, o município era decorrente das capitanias hereditárias, e foram em 3 níveis, mas, na verdade, houve uma concentração dos poderes nas mãos da União, das competências, e hoje o que a gente observa, a própria independência do Brasil foi uma independência que não possibilitou essa formação efetiva de autonomia, né? Que a gente tem uma autonomia relativa, e que em outros países a gente percebe que a própria independência ela é muito significativa no modelo de exercício de cada ente na sua federação. Então, você me lembrou isso, que nós não temos efetivamente entes tão autônomos assim, seja economicamente, seja politicamente, mas eu acho que isso faz parte do jogo político, faz parte da forma de escolha da federação, e espero realmente que a gente consiga ultrapassar essas barreiras e ver um país mais forte, ver um país mais unido, ver um país, não sei se é ideologia minha, mas é uma esperança de ver setores mais ativos, cada um fazendo o seu lobby legítimo para fortalecimento da democracia e do país, né? O país precisa avançar, precisa produzir, precisa não ficar só dependente de commodities, tem que investir na tecnologia, e é isso que eu espero. Então... Sabe, Rafael, eu venho das relações internacionais da ciência política, e federalismo é um tema muito que eu estudei muito ao longo da minha carreira. Inclusive, fui morar na Índia, né, em pesquisa do mestrado, e o modelo federalista brasileiro é esse modelo, né, que vem de um Estado unitário, de um império, para se transformar numa federação, copiando o modelo americano, mas indo na contramão da lógica de formação do modelo federativo americano de Hamilton, né? No entanto, tem outros modelos federados
sendo a Argentina um exemplo aqui do lado, a Índia, que é um modelo federado super complexo, que eu tive a oportunidade de me aprofundar, de estudar, a Alemanha é outro modelo federado interessante, a Rússia hoje é um modelo federado, e cada um deles acabou criando a sua própria estrutura. A gente vai precisar, como país, descobrir qual é o ponto de equilíbrio. Na Índia, por exemplo, o município não é um ente federado, são só 2 entes federados. Então, existem modelos e modelos, e a gente já tem uma cultura política na qual o poder está concentrado na União, e essa cultura política é difícil de ser quebrada. E, mais uma vez, o motivo pelo qual os entes federados precisam estar parte dessa discussão na União, no Congresso Nacional, com o Poder Executivo e, quando necessário também, no Legislativo, no Judiciário, né? Judicializando algum debate que seja de interesse, né? Muito importante. Bem, eu acho que a gente pode fechar aqui, vamos aguardar. Você quer colocar mais algum item, alguma posição? Eu acho talvez... Eu acho que é importante fazer um convite para quem quiser conhecer o IREUGOV, quem quiser se associar ao IREUGOV, mas com relação ao assunto, eu acho que a gente pode fechar e abrir para as perguntas, considerações do pessoal. O que você acha? Vamos abrir para o pessoal, e aí eu já deixo o convite para quem está aqui conosco hoje, quem está acompanhando a live no Facebook e também para quem vai ter acesso ao nosso vídeo lá no YouTube, que venham conhecer o IREUGOV, ireugov.com.br. Lá nós estamos debatendo questões como nacionalização em entes federados, advocacy, empreendedorismo nas relações governamentais, transformação digital nas relações governamentais, que o Brasil tem sido pioneiro, junto com alguns mercados como os Estados Unidos, em incorporar a tecnologia para o monitoramento legislativo, que auxilia as estratégias de relacionamento. Também diversidade e inclusão, que é um tema caro, porque a gente precisa descentralizar as relações governamentais de Brasília e levar para todas as regiões do país, né? As diversas áreas de atuação, e principalmente esse intercâmbio de conhecimento entre como está sendo feito o lobby, as relações governamentais e mercados, onde essas estruturas são mais consolidadas, como os Estados Unidos e a União Europeia em Bruxelas, ao mesmo tempo que o Brasil é referência para a América Latina, Rafael. A gente reclama todos os dias do Brasil, mas o Brasil é o modelo mais estruturado de lobby, tem o maior número de atores de relações governamentais e um marco legal bastante sólido em torno de ética e compliance na relação entre o setor público e o setor privado. Então, todas essas questões a gente debate, tem um espaço também para você fazer network, tem pessoas de empresas. A gente está criando uma segunda sede do IREUGOV em Brasília, para a gente ter uma sede em São Paulo, outra em Brasília. Eu fico em São Paulo, Fábio Rua fica em Brasília, e a ideia também é levar para os outros estados, na medida do possível, com crescimento controlado. Mas vamos abrir para perguntas. Então, vamos lá. Alguma pergunta? Eduardo, você está aí? Opa, estou sim. Então, a gente vai deixar aí. Pergunta, A gente vai deixar por conta da sala, quem está presente, caso queira formular alguma pergunta ou fazer alguma consideração dentro do debate feito aqui. E para quem vai assistir depois, eu reforço que vai ficar o nosso e-mail para caso queira fazer algum comentário, encaminhar alguma pergunta para a nossa palestrante. Nós faremos. Então, bom, a sala está aberta, quem quiser fazer alguma consideração, fique à vontade. Oi, bom dia. Eu sou Ludmila, da Única, e aí eu queria só agradecer, o debate foi bom, foi a primeira vez que eu participei, assim, de uma sala, quase que um privilégio, né? Estar por conta de vocês aqui ouvindo, e eu queria ouvir um pouquinho mais da Suelma, o que ela pensa desse novo momento aí para o pessoal das relações governamentais, né?
essa lida remota, isso vem para ficar, isso vai modificar muita coisa, menos viagem, mais videoconferências e por aí vai. Pode falar um pouco, Selma? Com prazer, Ludmila, que bom você estar aqui. Única, super importante. Deixa eu te contar. Eu acho que eu vou separar entre o que eu sonho e o que é o possível futuro pós-coronavírus nas relações governamentais. Eu sonho não ter que pegar um voo de São Paulo a Brasília para uma reunião. Que o governo federal, né, em específico, seja capaz de se estruturar para manter audiências, né, principalmente Poder Executivo, seja de meio virtual, seja no meio presencial. Isso facilitaria enormemente a atuação de quem vai com regularidade a Brasília, mas que não precisa estar lá todas as semanas. Mas também gostaria de conversar pessoalmente, principalmente no ambiente de congresso, onde você encontra as pessoas no corredor, né? Ali na entrada da comissão, ali na discussão da audiência pública, presencialmente. Também tem um ganho. E o que a gente pode é incorporar no nosso dia a dia a ferramenta virtual como uma alternativa de diálogo, principalmente para audiências formais. E tudo isso que é o humano, né, que é a dimensão humana do cafezinho, porque acho que ninguém que faz relações governamentais não gosta de gente, eu não conheci nenhum, todo mundo adora a gente e quer estar junto, né? E isso eu gostaria que tivesse também, sabe? Não sei, e você? Eu vou por aí também, né? Eu tenho uma trajetória mais recente na lida mesmo com o HelGov. Eu tinha 15 anos de Câmara e tratava com vocês, né? Do outro lado do balcão. E agora eu estou desse lado do balcão, então eu penso como você, né? No mundo ideal seria isso. Mas eu acho que muita coisa veio para mudar e eu acho que vem nesse sentido para agregar, né? Essa lida remota, esses debates, muitos que eu tenho participado têm sido frutíferos e têm sido bons, objetivos. No início as pessoas estavam meio confusas, mas agora elas já têm um padrão de comportamento, né? Aprendeu que dá o tempo de cada um falar, você tem que entrar numa fila, você tem que levantar a mão, você tem que dizer que quer e não pode estar interrompendo. Então, eu penso mais ou menos como você e eu espero que assim seja. Eu acho que essa educação virtual da ferramenta, que não permite que todo mundo fale junto, também vai impactar de volta o brasileiro, porque uma das meus choques culturais com o meu próprio país é isso. Em vários outros idiomas, você precisa escutar a pessoa até o final, porque a afirmativa e a negativa, como no alemão, vem na última palavra da frase. Então, você não pode interromper o outro, você não sabe se ele está concordando ou discordando de você. A gente não, a gente sabe só pelo movimento do olho. E a gente se salta, né? Quem sabe a gente traz do mundo virtual esse comportamento também. Verdade. Alguém mais aí, Eduardo? Bom, eu acredito que não. Eu não sei se o Roberto está me escutando, Roberto? Roberto? Não deve estar escutando. Bom, então eu quero agradecer a Suelma por ter aceitado aí. A Carla desligou o microfone. Carla, quer comentar alguma coisa? Isso. Bom dia, gente. Eu venho acompanhando e admirando sempre o trabalho da Suelma, né? Trabalhamos há muitos anos na área de internacionalização, depois dos últimos anos na área de meio ambiente, né? Bom, eu estou seguindo a Suelma, admiradora dela, né? E eu gostaria, Suelma, eu fiquei um pouquinho curiosa, assim, para ver um pouquinho o que você tem pensado, porque você citou, né, que você tem observado, tendo a sua experiência na Índia, um modelo federativo muito complexo, um modelo um pouco que tentou ser copiado dos Estados
Unidos, né, Argentina, e você citou que seria bom a gente descobrir o nosso ponto de equilíbrio aqui no Brasil, né? Então, eu queria que você, se você chegou a pensar qual seria esse ponto de equilíbrio, algumas diretrizes, alguns rumos, algumas ideias que você tenha dentro de toda essa sua experiência, gostaria que você compartilhasse isso com a gente. E muito obrigada, adorei, como sempre, a sua explanação, super clara, muito, muito bom essa iniciativa também a vocês. Obrigada, Carla, que bom te ver, realmente uma parceira de muitas agendas. Sobre o federalismo, eu acho que um ponto de equilíbrio que a Índia, a Rússia e o próprio Estados Unidos alcançaram foi o empoderamento dos estados. Porque, de fato, trabalhar com quase 6 mil municípios, né, mais de 5.800 municípios, é de uma complexidade ímpar em qualquer dimensão, né? Já é difícil para um estado como Minas Gerais, que é o estado com o maior número de municípios do país. Imagina pensar isso, a União se relacionando diretamente com o município em todas essas escalas. Então, tem um agente intermediário regionalizado, que é o Estado, que também tem suas próprias dificuldades de gestão de micro e macro regiões, porque a gente tem Estado que é do tamanho de país. Voltando a Minas, tamanho da França. Ou pior, Mato Grosso, do tamanho da Espanha e da França. Então, a gente está falando aí com uma população de 3 milhões de pessoas. Então, a gente está falando aí de proporções muito, muito desiguais, né? Um município no Pará do tamanho da Bélgica. Então, quando a gente fala no nível municipal do federalismo, seria de uma gestão complexa, gestão pública complexa. Por isso que eu penso que o ponto de equilíbrio talvez seja o Estado, o nível estadual. Perfeito. Obrigada, Soelma. Exatamente por aí. Muitíssimo obrigada aí. Obrigada a você. Agradece. Legal, gente. Então, eu retomo aqui agradecendo a Soelma por ter aceitado o nosso convite, o Rafael por ter participado desse debate. Reforço que no dia 7 às 19, nós teremos, aí vai ser às 19 horas, uma palestra com o professor Francisco Maia sobre resolução de conflitos empresariais no ramo imobiliário e no mercado da construção civil. Na próxima quarta, às 11, nós estaremos com o Dr. Eduardo Muniz, que vai estar falando sobre tributos federais aqui para nós. Então, e a ideia é a gente manter, de fato, essa agenda, pelo menos às quartas-feiras, nesse mesmo horário. E passo a palavra, então, para o Rafael, para o fechamento, e a Soelma, para suas considerações finais. E fica aqui o nosso muito obrigado. Eu agradeço, Eduardo, mais uma vez, agradeço a CACB, a Confederação, ao Jurídico, e especialmente a querida Soelma, que, conforme eu falei, está com a agenda lotada e que se disponibilizou para trocar umas figurinhas aqui conosco hoje, e que foram ótimas, no meu entender. Eu acho que foi unânime, que o papo aqui foi muito bom. E vamos em frente. Espero que o IRELGOV continue crescendo, como vem crescendo, de forma sustentável, e as práticas no Brasil também, porque eu acredito num país melhor, acredito num país que seja mais eficiente com relação aos gastos, e para que a gente possa viver melhor também. É isso aí. Soelma, muito obrigado. E siga em frente. Obrigada a você, Rafael. Obrigada, Eduardo. Obrigada a CACB. Obrigada a todos que se dispuseram a vir aqui conversar conosco. Também a Carla e a Ludmila pelas perguntas. E vamos seguir em frente, né? É uma jornada. Eu sempre falo que é uma jornada, é um passo por vez e a gente vai construindo juntos. É isso aí. Isso aí, gente. Muito obrigado. Então, até a próxima semana com as nossas lives, os nossos webinars. Muito obrigado e um bom dia aí para todos.